mas eu acho que já tem uma preocupação que é a zaga. A defesa, incluindo os laterais, né? Mas a defesa do Flamengo, eu acho que ela já pode ser uma preocupação oficial. Existe uma expressão muito usada na mídia que é o técnico e as suas convicções. Convicção não pode significar teimosia. Eu acho que não é questão física, acho que é questão técnica. Ontem é uma formação muito diferente mesmo, assim. Nação, vamos acompanhar aqui, Nação, as análises aí desse pós-jogo de Lanús 1, Flamengo 0. Flamengo que está devendo e devendo muito aí nessa temporada, hein, Nação? Vamos acompanhar aqui Thiago Life falando aí sobre a zaga que está devendo, nossa, está irreconhecível. Também temos aí Mauro César comentando sobre Felipe Luiz, que está bem diferente daquele Felipe Luiz lá de 2025, hein, Nação? E para fechar, temos aí Marcelo Blecker falando sobre a parte tática e técnica do nosso time. Então, vamos acompanhar o vídeo aí, Nação, e deixa o seu comentário. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? E o Flamengo, mas o Flamengo errou coisas básicas, né? Passes simples, drible simples, domínio simples, o Flamengo errou muito. Eu já falei aqui e eu mantenho que se eu fosse torcedor do Flamengo, eu não estaria muito preocupado. Eu acho que já, assim como desencaixou rápido, vai encaixar rápido. Tem ótimos jogadores, já vai ficar tudo bem. Vai voltar a fazer gol, vai voltar a fluir, as coisas vão voltar a acontecer. Mas eu acho que já dá para ter uma preocupação oficial. Eu sei que parece também que a gente está em maio, né, chat? Aconteceu um monte de coisa, Campeonato Brasileiro rolando, mas nós estamos em fevereiro, já é só 20 de fevereiro. Eles ainda estão voltando pré-temporada e tal, não fizeram uma pré-temporada boa. Mas eu acho que já tem uma preocupação que é a zaga. A defesa, incluindo os laterais, né? Mas a defesa do Flamengo, eu acho que ela já pode ser uma preocupação oficial. O excesso de emoção da dupla Léo e Léo, né? Do trio Léo e Rossi. O Rossi com essa mania de botar o pé na bola e esperar até o último frame para tocar. E do, às vezes, excesso de confiança da dupla Léo e Léo. E aí começa a ficar mais visível, as costuras começam a aparecer. Os dois gols que o Flamengo tomou ontem, um foi anulado, um valeu, foram mais ou menos parecidos e o erro foi mais ou menos parecido. E o gol de cabeça, o gol que valeu, no meio dos dois zagueiros, é um erro muito básico de defesa, que não tem nada a ver com desentrosamento, não tem nada, não sei se vocês concordam agora, chat, agora vocês podem falar. Esse gol do centroavante no meio dos dois zagueiros, ele é meio tipo básico do básico, não é não? Então a dupla Léo e Léo, eu acho que está destoando um pouco em relação à pré-temporada, ao que pode ser uma pré-temporada e ao desentrosamento e não sei o quê. Eu acho que eles estão juntos já há bastante tempo. Ali não era para ter tanto desentrosamento, era para ter mais segurança, pelo menos na zaga. Eu acho que o toque fino, o último toque lá da frente, a conclusão em gol, que é uma coisa fina, ok, mas a zaga não era para ter se desfeito dessa forma em 3 meses. Existe uma expressão muito usada na mídia que é o técnico e as suas convicções. Convicção não pode significar teimosia. Você tem que ter, eu escrevi isso mais cedo, inclusive, você tem que ter, no caso dele, ele tem que ter humildade para enxergar o que não está funcionando e sabedoria para perceber os defeitos e corrigir. Sem essas duas características, ele pode se afundar. É hora de, talvez, até simplificar. Eu entendo que ele queira ter um estilo de jogo mais sofisticado, com pressão alta, mas se não é possível, você tem que encontrar outras soluções. Simplificar significa, talvez, jogar de uma maneira não tão sofisticada, que não exija tantos movimentos, tantos treinamentos, tantos ensaios, mas que possa ser eficiente no momento específico. E depois você vai corrigindo a rota e vai ajustando. Então, eu acho que o Flamengo está num momento bem delicado e tudo passa muito por ele. Isso aí é inegável. E pelos jogadores também, claro. Mas ele que escala, ele que define o sistema de jogo, então ele está no olho do furacão. Não significa que o BAP não tenha que ser questionado, que o Boto não tenha que ser. Mas eles vão fazer o quê? Vão lá escalar o time? Eles não podem fazer. O Boto tem que questionar tecnicamente, tem que ter argumentos para isso. Mas ele não pode escalar o time. Escala esse, joga aquele. Você não pode fazer. Esse é o sistema de jogo, isso é a função do técnico. Então, acho que quem tem a solução é o Felipe. Tanto que se amanhã o Flamengo fizer um grande jogo, bem escalado, bem preparado, e tudo funcionar bem dentro da estratégia, da escalação, das trocas que ele fizer na quinta que vem, e o Flamengo vencer por 3-0, digamos,
ele vai ser elogiado. Então, eles têm que ser também questionados? Sim. Eles têm que fazer o papel deles cobrando? Tem. Cobrando, conversando, orientando até, se ele quiser ouvir outras pessoas, né? Mas o trabalho é do técnico. O momento é do técnico. Então, eu vejo dessa maneira. Acho que é o momento em que ele está muito exposto e ele é o principal responsável por tudo isso, seguido dos jogadores. Que aí a conduta dos jogadores, não dividir uma bola, não se entregar, não ganhar a segunda bola, não finalizar quando pode. Isso aí é decisão em campo, que aí foge ao controle do treinador, e aí são aspectos que são de responsabilidade deles. Então acho que nos primeiros jogos contra Fluminense, logo depois do jogo contra o Vasco, contra o Corinthians, pô, beleza, o Corinthians estava rodando há 20 dias e o Flamengo foi fazer o primeiro jogo ali, ok. Sim. Acho que hoje não é isso. Tecnicamente os caras não estão bem. A temporada passada já termina com 2 jogadores sobressaindo, que eram o Jorginho e a Arrascaeta. O Jorginho está lesionado e o Arrascaeta até agora é o fantasma, assim, é um cara que praticamente não consegue pegar na bola. Isso acho que impacta os outros. E o problema é Paquetá, né? Que é um cara que daqui a pouco vai ter que encaixar com esses dois e que um deles não está jogando bem, que é o Arrascaeta, e você tem que colocar o Paquetá ainda no time. E quando os 3 jogaram juntos, ou quando jogou o Paquetá e o Arrascaeta com o Paquetá mais à frente, também não foi bem. Eu acho que não é questão física, acho que é questão técnica. Ontem é uma formação muito diferente mesmo, assim, são meio que 2 falsos 9, Carrascal e Arrascaeta no meio dos zagueiros tentando sair ali e tal, e que nada funcionou. Assim, finaliza metade do adversário. O Flamengo é um time que normalmente finaliza o dobro, 3 vezes mais que o adversário. Finalizou metade do adversário ontem. Permitiu muito, criou muito pouco. Acho que não é físico não, é técnico. Técnico é alguma coisa tático também. Tático eu tenho muita dificuldade de criticar por me sentir muito inferior aos técnicos. O Felipe Luiz sabe muito mais do que eu, tem muito mais informação. Então, pô, não deu certo. Mas eu acho que existiu uma ideia boa ali. Mas tecnicamente está muito abaixo. E só é importante, isso que o Beckler falou, o Flamengo ontem enfrentou um time que é o time que mais cede finalizações no futebol argentino, cara. Verdade. É o time que mais cede finalizações no futebol argentino. É o time que nos últimos 11 jogos tomou gol em 10. O Flamengo teve uma meia chance de gol. Cara a cara com o Cebolinha ali, numa jogada que o Paquetá acha o Arrascaeta acha o Cebolinha. Gente, não pegou o time do Rinos Michel. Não pegou o Milan do Arrigo Sacchi. Não pegou, não foi isso que aconteceu. Pegou o pior campeão da história de qualquer torneio sul-americano. O Lanús é horroroso. Tem questão. Eu acho que o Lanús até tem algumas coisas. Por exemplo, centroavante, achei o cara ligado no jogo, participativo, Castilho. Tá o lateral direito. Ele fez os 3 gols. Mas mais ligado não ficaria 2 vezes impedido. Mas... Exatamente. Tá aí, Nação, Marcelo Blecker falando aí da parte técnica do time que tá mal, né, Nação? Tá péssimo, infelizmente. Vários jogadores ali importantes nesse elenco não estão jogando aquilo que jogaram em 2026, né? Como, por exemplo, o nosso camisa 10, Arrascaeta, infelizmente não está em uma boa fase, está péssimo fisicamente, taticamente também e tecnicamente, porque a gente conhece o Arrascaeta, né? Nós sabemos o que ele pode dar dentro de campo para esse time, para essa nação. Infelizmente as coisas não estão acontecendo como aconteceu em 2025, né? A zaga da gente, cara, Léo Pereira, como falou lá no início Thiago Life, Léo Pereira e Léo Ortiz estão batendo cabeça, infelizmente não estão acertando nem até mesmo a saída de bola, que é tão importante, e eles eram tão assertivos nessa jogada, e infelizmente não está acontecendo também nessa temporada aí de 2026. Não adianta você ter talento, não adianta você ter um bom preparo físico e estar mentalmente ali em um péssimo momento, como por exemplo ontem, Léo Pereira, né? A jogada acontecendo lá do lado esquerdo do time do Lanús da Argentina, e ele gesticulando, dando alguma ordem ali para alguém no meio de campo, e a jogada acontecendo. Infelizmente, Léo Ortiz tomou a bola nas costas ali, que estava mal posicionado também, e Léo Pereira, que era para fazer aquela cobertura, perdeu alguns segundos ali, infelizmente aconteceu o gol do Lanús. E eu acho assim, eu acho que tem como a gente virar esse placar no Maracanã, tem como a gente ganhar o time do Lanús no Maracanã, que não é um time bobo, é um time que tem ali suas limitações, mas é um time que sabe se impor dentro de campo, é um time argentino, nação, é um time que sabe, os caras sabem jogar essas competições, sabe a catimba, sabe fazer a falta no momento certo, então não tem jogo fácil. Só que, pô, se comparar o time do Flamengo com o time do Lanús, pô, é brincadeira, né? Fizeram uma comparação ali só Paquetá
olhar, é praticamente, em valores, é praticamente o time do Lanús todos, pô. Então, os caras têm que tomar vergonha na cara, tem que procurar jogar bola, tem que honrar o manto sagrado, tem que continuar ganhando títulos aí nessa temporada, porque o investimento que é feito no Flamengo é para isso, não tem segredo, não tem que se encontrar. Felipe Luiz está precisando de um pouco mais de humildade também, colocar as peças certas ali, dar oportunidade para quem está merecendo. Nação, coloca seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.